Alô, queridos estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fred Cortes e estamos aqui no canal Dom Fredon, o faraó da história, beleza? No vídeo anterior eu havia dito a vocês sobre a sessão cartinha, mas é claro que para essa primeira aula a sessão cartinha não vai ser possível, beleza? Então eu escolhi aqui que a gente começasse a falar sobre um assunto de extrema importância e que tem tudo a ver com o canal Dom Fredon, o faraó da história. Então a gente vai começar falando aqui sobre algumas informações sobre o Egito Antigo, beleza? Então o hashtag Dica do Fred começa falando sobre a importância do rio Nilo, né? O rio Nilo, que segundo Heródoto, o primeiro grande historiador da história, havia dito o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. E o que significa isso? Significa dizer que a civilização egípcia só atingiu o esplendor durante a antiguidade graças ao rio Nilo. O rio Nilo ele fertilizava o solo, ou seja, as cheias do rio Nilo transformavam aquele solo próximo a ele numa região muito fértil, propícia à prática da agricultura. Então, o hashtag Dica do Fred vai em relação à importância do rio Nilo para o Egito Antigo. Quase sempre isso é cobrado em prova, ok? Outro ponto de extrema importância em relação ao Egito Antigo é em relação à religião egípcia. Os egípcios eram politeístas. O que significa politeístas? Politeísta significa crença em várias divindades. Eles acreditavam em vários deuses, ok? Mas não era um politeísmo como outras civilizações. O politeísmo egípcio era o que a gente chama de politeísmo antroposomórfico. Como assim, professor? Antroposomórfico quer dizer que os deuses egípcios eles possuíam formas humanas, e de animais, zoomórficos, ou seja, formas de homens e formas de animais. Tudo bem, pessoal? Uma outra dica valiosa em relação ao Egito Antigo, ainda sobre o aspecto religioso, repito, eles eram politeístas, antroposomórficos. Uma outra dica valiosa era o fato de que os egípcios acreditavam em vida após a morte, beleza? Só tomem cuidado para não confundir, hein, gente? Nem sempre o vida após a morte está relacionada com o princípio da reencarnação, beleza? Eles acreditavam que após a vida, ou melhor, que depois de morrerem, eles iam para um outro mundo, que seria o mundo dos mortos. Justamente por isso, as práticas dos rituais de mumificação, ok? E é importante destacar isso, hein? As múmias simbolizavam aí uma questão de status. O camponês, o escravo, o artesão, essas camadas médias, camadas intermediárias e principalmente as camadas mais baixas não passavam pelos rituais de mumificação. E se passavam, o ritual era muito simples. Portanto, essas múmias que a gente costuma ver em museus, na televisão, em alguns documentários, elas sempre simbolizavam aí membros de uma camada mais alta. Normalmente eram nobres, eram sacerdotes e principalmente faraós e seus familiares, ok? O objetivo dos rituais de mumificação era conservar o corpo, para que nesse outro mundo, esse corpo recebesse novamente essa alma. Ok, pessoal? E como eu havia prometido, agora para a sessão Piada Histórica, aproveitando que esse ano é a Copa do Mundo, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Qual o ex-presidente do Brasil que era considerado artilheiro? Não sabe? Sabe não, Jacaré? Não? Ninguém sabe? Ninguém do estúdio sabe? Era o João Goulart. João Goulart. Pode botar o riso aqui. Bota o riso. Muito boa, né? Olha só. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou fazer um sorteio aqui, com as cartinhas que foram enviadas. Foram muitas as cartas. Então, a gente vai fazer um sorteio para selecionar qual o próximo assunto para a aula que vem, ok? Vamos lá? Estou com algumas cartinhas aqui, a gente joga pro alto, vamos jogar. Selecionei essa cartinha aqui do aluno José Osmar. José Osmar. Tô brincando, José. Olha só, primeiro ele agradece as dicas, diz que esse realmente é o melhor canal de história do YouTube. Muito obrigado, José. E pede com que na próxima aula a gente dê algumas dicas sobre a expansão marítima e comercial europeia, mais conhecida como as grandes navegações. Então tá aí, José, a sua dica foi aceita, beleza? Então na próxima aula, grandes navegações. Um abraço para você, José, todo mundo que for da sua família, um efusivo aperto de mãos.